Meus amigos, último bloquinho de hoje. Vamos lá, firmes e fortes, põe na telinha aí. A nossa quinta questãozinha para dar prosseguimento à parte de juros. Um trabalhador aplicou seu 13º salário a juros simples e a taxa mensal de 3%. E ao fim do prazo da aplicação, o montante era de R$ 1.204,60. Se o valor do 13º salário era de R$ 760, o prazo dessa aplicação foi de... Então, o que é que nós temos aí? O capital, 760. O montante, R$ 1.204,60. A taxa de 3% ao mês. Ele deseja saber o quê? O tempo dessa aplicação. Vamos descobrir uma coisa antes? Vamos descobrir o montante da história. Ou, desculpa, os juros. Montante menos o capital. Deixa eu só mudar aqui esse refil. Então vamos lá. Montante 1.204,60. Vamos colocar aqui. O capital, 760. Deixa eu fazer aqui esse horário. R$ 444,60. Tranquilos? Então nós temos os juros, nós temos o capital, nós temos a taxa, e aí podemos tranquilamente responder aquilo que ele deseja, que é sobre o tempo da história. Então vamos juntos, juros corresponde a montante, ou a capital, que montante, vai falar, filho? Ele quer entrar na história de qualquer jeito. Capital vezes I vezes T sobre 100. Então o nosso rendimento nós encontramos 444,60. O nosso capital, 60. A taxa, 3. O tempo, eu não sei. Sobre 100. Corto o zerinho. Vai ter melhorzinho, né? Então nós temos 76 vezes 3 vezes T, 444,6, esse zero não conta, vezes 10. Então nós temos 228T, 4.446. Então esse será o tempo da história. Beleza até aí? Vamos brincar de simplificar. Aí vamos simplificando por 2. 2.223. Por 2, 114. Podemos jogar por 3. Deixa eu fazer aqui, 2.223 por 3. 741. Vai dar 3. 38. Ainda vai? Aí agora dá para chegar no final. Vamos fazer aqui, ó. 741 por 8, por 38. Vai dar 1. Menos 38. Vai dar 36. Sobre 1.
por 8 vai passar por 7. Por 9. 72, com 7, 27, 34. Então aqui, ó, vai dar 9, 19. Coloco a vírgula, dá direito de colocar um 0. Menos 190. 19,5 meses. Esse é o período da história. Nós vamos precisar de 19,5 meses para chegarmos naquela relação fornecida por ele. Beleza até aí? Tranquilos? Então, vem para cá. A nossa resposta, 19,5. Então não esquece, treinar, treinar e treinar o trabalho braçal. Isso é muito importante na nossa caminhada. Deixa eu passar aqui rapidinho. Põe na telinha. Letra D de dado, 19,5 meses, ou seja, 19 meses e meio. Não precisa nem transformar, né? Então a questãozinha tranquila, o que só demorou um pouquinho, pecou um pouco, foi na questão do que? Dos cálculos que foram chatinhos. Mas é o que eu digo, tira a calculadora. Matemática do zero, calculadora não lhe pertence mais. Vamos na sexta? Põe a sextazinha aí, enquanto eu apago o quadro. Vocês respiram, dá uma lidazinha. Passa aqui, só parar aqui rapidinho. Vamos juntos. Romualdo recebeu 15 mil reais, referentes a uma indenização trabalhista. Dessa quantia, retirou 20% para o pagamento dos honorários de seu advogado e o restante aplicou em um investimento a juros simples. A taxa anual de 18,75%. Quantos meses Romualdo deverá esperar até que possa retirar 15 mil reais dessa aplicação? Então, ele começou com 15 mil, ele pagou 20%, né, de rendimento, de honorários, e vai aplicar uma taxa anual de 18,75%. Então vamos lá. Ele quer retirar quanto? 15 mil. Só 20% de 15 mil é igual a 3 mil reais. Então por isso que os 15 mil que inicialmente ele tinha, ele tirou 3 mil para pagar o advogado. Então na verdade ele sobrou quanto para o capital? Para ele investir? 12 mil. 12 mil foi a quantia que ele investiu. Aí ele foi malandro, disse, pô, eu paguei o advogado, eu vou agora esperar, não tenho pressa, para aplicar o dinheiro. E aí ele está esperando receber quanto? 15 mil. E ele vai receber esses 15 mil daqui a quanto tempo? Não sei. Porque se eu soubesse, perderia a graça. Agora eu sei que a taxa da operação é 18,75% ao ano. Eu posso afirmar a vocês que os juros cobrados, exigidos por ele, para esperar isso aí, foi correspondente a quanto? 3 mil reais. Só não podemos esquecer de um detalhe muito importante. No momento que eu coloco 18,75% ao ano, o tempo que eu vou encontrar é um tempo que anual. Isso é importantíssimo. E ele quer
mensal. Vamos deixar do jeito que está e depois transformamos. Vamos lá? Temos capital, temos os juros, temos a taxa, falta o tempo e não nos falta mais nada, porque coragem nós temos, somos guerreiros. Então vamos que vamos. Juros, capital, o rendimento de 3.000, capital 12.000, a taxa 18,75, o tempo é 1 sobre 5. Corto o zerinho. Tempo não é 1 não, tempo é T, viu? É o que eu quero descobrir, senão perde a graça. Ó, eu vou fazer uma coisinha melhor, viu, gente? Eu vou utilizar a malandragem aqui. Eu não vou cortar isso aqui, não. Olha o que eu vou fazer. Deixa aqui. Eu vou correr essa vírgula duas casas e vou cortar esses dois zerinhos. Então, na verdade, eu tenho, fazendo a proporção, 120 vezes 1.875 vezes T, que é igual a 3.000 vezes 100. Pronto. Aí agora eu vou fazer isso. Ó, vou cortar você com você. Porque eu cortei esses dois zeros aqui, porque eu andei essa vírgula duas casas para a direita. Então, em vez de ter 12.000 vezes 18,75, é a mesma coisa que 120 vezes 1.875. Aí cortei agora o zerinho. E aí eu tenho T é igual 3.000, vou colocar o zerinho 30.000, vou segurar um pouquinho. Vou segurar. Porque a primeira coisa que eu sei é que isso daqui por 12, 300 por 12 vai dar 25, vai dar 2.500. Tá certo? Vai dar 25, 2.500. Aí eu vou simplificar. Todo número que termina em 00, 25, 50, 75 vai por 25. Então eu vou ter 1.000. Que eu vou precisar fazer a continha. Mas eu sei que a divisão é exata. Vai dar 75. Olha aí. Ainda vou por 25 ainda, que eu sou teimoso. Então, tempo 40 de ano. Beleza aí? Meus amigos, só um errinho aqui, desculpa, ó. 2.500 por 25, me empolguei aqui, não tem esse zero não. 2.500 por 25 vai dar 100. 100 por 25 vai dar 4. 75 por 25 vai dar 3. Me empolguei aí. É 2.500, não 25.000 para dar 1.000. Então a nossa resposta é 4/3 de ano. Só que eu quero encontrar isso em meses. O que que eu faço? Eu vou multiplicar por 12, porque um ano corresponde a 12 meses. Tranquilos? Então só conserte aí. Peço desculpa a vocês que observaram aí, eu ouvi a sua voz gritando, falando isso. Acontece. Vem para cá. Então, ó, 4/3 vezes 12. 12 por 3 vai dar 4. 3 por 3 vai dar 1. 4 vezes 4, 16. Nós teremos
que esperar, na verdade ele vai ter que esperar 16 meses da história. Tranquilos? Beleza? Põe na telinha. E aí nós vamos marcar a alternativa de letra A, que é a nossa resposta correta, que corresponde a 16. Vem aqui rapidinho só, meus amigos, dá aquela paradinha especial para copiar. Beleza aí. E vamos para a nossa 7ª questão de hoje. Pode jogar. Deixa eu só apagar aqui o quadro. 7ª questão, questão 0800. Questão de graça, de graça, de graça. Agente administrativo Leandro aplicou a quantia de R$200. Ao final do período, seu montante era de 288. Se a aplicação de Leandro se deu em regime de juros simples durante 8 meses, a taxa mensal de juros foi, então, capital de 200, o montante 288, tempo 8 meses, e ele quer a taxa mensal de juros. É só aplicarmos a relação. Capital, 200. Montante, 88. Os juros é igual a 88. Capital, 200. O tempo, 8 meses. E a taxa, tá aí, na relação. E nós queremos a taxa mensal. Então não falta mais nada. Capital, juros, tempo. Vamos descobrir agora a taxa. Vamos jogar na fórmula, no CIT. Sobre 100. O nosso rendimento foi de R$88. O capital de 200. A taxa é o que eu quero descobrir. O tempo, 8 sobre 100. Vamos cortar o zerinho. 88 é igual, 2 vezes 8, 16. 16 e inverte. 88. Vamos simplificar por 8. Vamos encontrar 11 sobre 2. Ou seja, vamos encontrar 5,5% ao mês. Veja que os critérios de habilidade, a simplificação dos termos, nós temos quanto? Ok? Então 5,5% é a nossa respostazinha correta, questão 0800 da FGV. Põe na tela? Então vamos marcar a nossa alternativa de letra B de bola, 5,5%. Só dá uma paradinha aqui devagarzinho para meus amigos aí, ó. Lembra, se ele der o capital montante, temos como encontrar os juros, nós encontramos. Juros correspondente a 88. Tempo de 8 meses, nós queremos descobrir a taxa. E é só jogar lá no CIT sobre 100. E aí já encontramos o percentual mensal e marcamos a letrinha de letra B. Deixa eu ver ali, põe na tela. Letra B, isso mesmo que nós marcamos. Vamos à saideira. A boa está aí. Deixa eu só apagar aqui rapidinho. Eu gostaria que antes de vocês acompanhassem junto comigo, vocês dessem uma paradinha na aula e montassem essa 8ª questão, essa saideira. Pronto, montaram? Então vamos lá, firmes e fortes. Aplicando-se a juros simples, os 2/3 de um capital C, a taxa de 15% ao ano, e o restante a taxa de 18% ao ano,
obtém-se em um ano e 4 meses o juro total de R$ 512. Observe aí que eu não posso atribuir um valor para o capital, porque o capital é o que ele quer descobrir. Mas eu sei que os juros da primeira mais os juros da segunda gerou um resultado de R$ 512. Vamos lá, gente, vem comigo. Então vamos matar essa oitava questão, a saideira aí na situação. Então olha só, temos que ter cuidado, porque na primeira parte nós temos um capital 1, que é 2/3 do capital total. Aí eu tenho uma taxa anual, que aí eu vou fazer essa transformação de 15% ao ano. Como um ano nós temos 12 meses, nós teremos 1,25% ao mês. E o tempo, que corresponde a um ano e 4 meses. O ano nós temos 12 meses, 12 mais 4, 16 meses. Então, qual é o rendimento dessa aplicação? Então, o rendimento será 2/3 de C vezes a taxa vezes o tempo. Não posso esquecer do C embaixo. Então, 2 vezes 1,25 vai dar 2,5 vezes 16. Teremos 40C sobre 300. Vamos guardar assim do jeito que está. Então, ó, 2/3 do capital. Lembra que eu comentei com vocês? Parte fracionária. Quando ocorrer parte fracionária no capital ou no tempo, eu posso deixar um em cima e o outro embaixo. Então, 2C vezes 1,25 vezes 16 sobre 3 vezes 100. Então, está aí 2 vezes 1,25, 2,5 vezes 16, 40C sobre 300. Então está aí o rendimento da primeira parte da relação. Tranquilos? Beleza? Aí nós temos o seguinte. A segunda parte da história, capital 2, será o restante. Então, se já aplicamos 1/3, se já aplicamos 2/3, o restante é 1/3, né? Aquela relaçãozinha que nós estudamos de fração restante. A taxa da segunda operação é de 18%. Então, em um ano nós temos 12 meses, é como se fosse 1,5% ao mês. E o tempo também é o mesmo, 16 meses. Então essa é a nossa segunda relaçãozinha aí, segunda parte da história. Aí eu vou descobrir os juros dessa segunda aplicação. Beleza? Então o rendimento da segunda operação será fração, então 1C vezes 1,5 vezes 16 sobre 3 vezes 100. Não pode esquecer o 100 embaixo, viu, gente? Então, 1,5, 16, 24. C sobre 300. Por que eu deixei assim? Porque eles estão no mesmo denominador. Faltou só colocar aqui. E eu quero saber o capital. E nós sabemos que o rendimento do primeiro período, da primeira aplicação, mas o rendimento da segunda aplicação, isso somados, corresponde a R$ 512. Então, J1 mais J2, vamos botar ali? J1 mais J2 é igual a R$ 512. Então, 40C sobre 300 mais 24C sobre 300 é igual a 512. 40 mais 24, 64C sobre 300. Isso é igual a 512.
Então C, aí eu vou segurar um pouquinho, ó. 512 vezes 300. Deixa aqui o 64. Agora sim. 512 vezes 300 sobre 64. E aí 512 por 64, isso vai dar 8. Então C igual a 8 vezes 300, nós teremos um capital de 2.400. Beleza? Então o nosso capital aí, 2.400. Então se você observar, acabou resultando em uma equaçãozinha do primeiro grau. Então aí a questão chamada 2 em 1. Ô Bruno, eu fiquei só com a dúvida. Por que quando você disse que a taxa a gente multiplicou, e por que agora você dividiu? Lembre-se, quando eu transformo taxa, quando eu saio de um período menor, de mês para ano, eu multiplico, porque eu estou indo de um período mensal para um período anual, menor para o maior. Agora, quando eu vou de um período maior, de ano para mês, eu vou dividir. Então eu tenho 15% ao ano. Isso mensal é quanto? 15 por 12, 1,25 ao mês. 18 por 12, 1,5% ao mês. Ok? Então dá uma paradinha aqui rapidinho. O pessoal copiar. Então aqui não tem nada novo nesse processo. 15 por 12, 1,25%. Não pode esquecer de colocar o 100 embaixo, porque 1,25% nada mais é do que 1,25 sobre 100. Não posso esquecer o 100 na história. Ok? E aí eu vou encontrar os juros da primeira relação. 40. Não cortei o zero porque eu sei que eu tinha que somar os dois rendimentos. Aí por isso que eu segurei. Se eu aplico 2/3, me resta quanto? 1/3. Fração restante. Eu tenho 3 partes, já utilizei 2, logo vai sobrar quantas? 1. A taxa agora é de 18% anual ou 1,5% ao mês. Então chegamos à segunda parte, dá aquela paradinha, vai lá para o final. E era só matar essa equaçãozinha do primeiro grau. Os juros da primeira operação mais os juros da segunda é igual a 512. Põe na telinha. E aí vamos matar a alternativa de letra A, 2.400. Então, meus amigos, nós matamos os juros simples. 8 questões bem legais, mais 10 questõezinhas só de rendimento simples, contando as duas básicas. Na nossa próxima aula, nós vamos trabalhar os juros compostos, tá certo? Então, firmes e fortes aí, agradecer a todos pelo carinho e te espero na nossa próxima aula com os juros compostos.